Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre juros, taxa Selic e depósito compulsório dos bancos. Como que isso daí afeta, a economia e quais as utilidades desses fatores. Primeiramente, dentro de uma sociedade, você tem as pessoas que não gastam tudo que ganham. Em cima disso, vai surgir o quê? Vai surgir a possibilidade dessa pessoa emprestar o dinheiro para uma outra de forma a rentabilizá-lo. Na hora que você fala que você vai emprestar o dinheiro a outro, então você tem uma parte poupadora e uma parte tomadora. Só que imagina só, uma empresa de grande porte, por exemplo, igual a Petrobras, ela vai ter aí, por exemplo, 1 bilhão que ela quer emprestado durante 5 anos para ela pagar. Só que daí você vai encontrar aí no mercado várias pessoas que têm dinheiro. Só que, por exemplo, o João tem 10 mil, o Pedro tem R$ 500, o José tem R$ 25, e eles querem de alguma forma rentabilizar esse dinheiro. Só que, por exemplo, o Pedro, que tem R$ 25, ele quer rentabilizar isso daí durante 5 anos. Já o João, que tem 10 mil, ele quer deixar isso daí investido durante 2 anos. E cada um vai ter uma quantia diferente, uma quantia e um prazo. Logo, isso daí surge a necessidade de ter um intermediário. O intermediário vai ser caracterizado hoje pelos bancos, por exemplo. Ele vai pegar esse dinheiro emprestado da parte poupadora, levar para a parte tomadora e ele vai ser responsável por toda a liquidez, tanto do prazo do poupador quanto do prazo do tomador. Então ele sempre vai buscando mais pessoas e ele que vai assumir esse risco. E ele ganha no spread de um para o outro. No caso do banco, Se você for a debenture, o emissor vai soltar no mercado direto e os poupadores vão comprando através das corretoras. Daí, então, tem vários aspectos. Durante o nosso curso, nós vamos ver esses aspectos. Inicialmente, a gente tem que só conhecer como que está surgindo essas características dentro da sociedade. Logo, esse intermediário vai surgir de duas formas, Você pode prestar para uma pessoa ou uma empresa, e daí você vai ter o papel do banco, no caso. Tem outras características, aqui a gente está usando o banco como exemplo. Por exemplo, as debêntures vão ser através das corretoras, que também pode ser bancos que têm corretoras neles. Mas vamos supor que você quer emprestar para uma pessoa. Daí você vai lá e empresta para o banco esse dinheiro, por exemplo, no CDB. E o banco presta para essa pessoa que precisa. Essa pessoa vai devolver para o banco e o banco vai ter um retorno. Esse retorno você pode observar que aqui tem duas moedas, que era a anterior, e depois mais duas. Essas duas extras vão ser chamadas de juros que a pessoa paga para o retorno do banco. O banco vai tirar uma parte para ele e retornar esses juros para a pessoa que fez o empréstimo para ele. Logo, ele vai retornar um outro juros, que é os juros que ele vai pagar de rentabilidade. Então, você tem aqui os juros de rentabilidade que você investiu no banco, no seu tipo de investimento, e a rentabilidade que o banco obteve do empréstimo que ele fez. São duas rentabilidades diferentes. A diferença dessas duas rentabilidades aqui é o lucro que o banco teve. O lucro que o banco teve vai ser exatamente o spread, que é chamado de spread bancário. É a diferença do que ele recebeu e o que ele vai pagar. Vai ser exatamente o tanto que ele ganha, chamado então de spread bancário. Você coloca o dinheiro no banco, através da poupança, CDB, LCI e LCA, entre outras. Cada um desses aqui vão ter uma característica específica e alguns vão ter algumas vantagens de impostos. Nós vamos ver outros tipos também, mas isso daí será mais para frente na nossa aula de renda fixa. Você também pode prestar para o Estado, daí você vai financiar a dívida pública. Antigamente não podia isso, mas depois do surgimento da plataforma do Tesouro Direto, que nós também vamos ver mais para frente no nosso curso, tem a possibilidade agora de qualquer pessoa do Brasil investir na dívida pública do governo. Então você pega esse dinheiro que você tem poupado, paga para o governo, e o governo ele vai te devolver esse dinheiro com uma taxa. Ou seja, vai ser um juros pago pelo governo. Esse juros ele vai ter um nome especial, que vai ser a taxa Selic. Ou seja, a taxa de juro que é estipulada de retorno para o governo, ela vai ter o nome de
taxa Selic. E essa taxa vai estar associada com toda a estrutura de rendimentos do banco. Tem um vídeo muito bom falando sobre taxa Selic que é feito pelo Nexo. Vocês colocam no YouTube taxa Selic Nexo. Se eu conseguir, eu coloco ele aqui na playlist. Eu vou ver se eu coloco ele também. Eu tenho que ver, por ser de outro canal, como é que eu tenho que fazer. Mas se eu não fizer, vão lá e assistam. Coloca taxa Selic NEXUO. Daí vai estar lá o vídeo muito bom explicando a taxa Selic e a relação dela com as demais taxas de juros do mercado. Dá para entender bem sobre esse aspecto e vai formular um conceito muito sólido na sua cabeça. Então, essa taxa Selic, ela é o tanto que ela vai te devolver através da taxa de remuneração do seu empréstimo, e normalmente isso daí vai ser feito através do Tesouro Direto, que é uma plataforma que vai negociar esse intermeio de campo. Normalmente os produtos delas vão ser o Tesouro Selic, o pré-fixado e o IPCA+. Daí, o pré-fixado normalmente ele dá uma taxa. O Tesouro Selic, ele paga exatamente a taxa Selic, que é um dos melhores, né, para você colocar reserva de emergência. E o IPCA+, ele tem IPCA+, com juros semestrais, IPCA+, tem várias características aí. Isso daí na aula de renda fixa nós vamos estar trabalhando com mais detalhe para você. Daí, dependendo de cada momento econômico, é interessante você estar observando e flertando com algum desses tipos aí para você ter uma melhor expectativa de rentabilidade. Bem, vocês sabem que você pode emprestar tanto para empresas quanto para o Estado. Logo, vamos considerar que o Estado comece a pegar a dívida. Você já sabe que ele arrecada através dos impostos, ele pega dinheiro, e através das dívidas públicas, ele também pega dinheiro. E ele tem que pagar os funcionários para manter a estrutura, tem que pagar a dívida pública, que é essa daqui, e ele também tem que fazer os investimentos em infraestrutura, senão não tem como melhorar a produção do país. Nesse sentido, vamos supor que a arrecadação da dívida pública comece a aumentar exageradamente. Isso daqui vai chegar no momento que o pagamento de funcionários e dívida pública fica muito grande. Aqui eu não estou considerando o caso de corrupção, que vai ser uma outra forma de gasto de dinheiro público, mas isso daqui, como não está entrando numa teoria de investimento, nós vamos considerar só o padrão. Então, se nós considerarmos que esses gastos aqui começam a ultrapassar a arrecadação que ele tem de impostos e dívidas públicas, nós começamos a chegar no momento que ele não consegue pagar mais as contas. Então, o governo vai começar a investir menos. Esse processo de investir menos pode gerar um processo de menor produção. Uma menor produção pode gerar menos funcionários, sendo que eles começam a ser demitidos, porque tem uma menor produção. Logo, se tem menos pessoas trabalhando, ou seja, mais pessoas demitidas, vai ter menos consumo. Se tem menos consumo, vai ter menos arrecadação de impostos e o governo vai começar a entrar no processo de recessão, porque ele vai tendo menos, 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 menos. Isso daí vai gerar nele um processo de déficit primário, que ele não consegue pagar as contas dele. E o governo tem que procurar novos horizontes, novas formas de controlar essa inflação, esse excesso de moedas no mercado, de forma a controlá-la e não precisar necessariamente só de aumentar a taxa de juros. Para isso, nós observamos que o Estado, à procura de o que está fazendo a inflação subir, ele vai observar que uma pessoa empresta uma quantidade para o banco e esse banco vai emprestar para outra pessoa. E essa pessoa vai pagar algum produto que ela deve no banco. Logo, esse banco ele vai poder emprestar esse dinheiro de novo para outra pessoa e vai pagar alguma coisa que ela deve. E isso vira um ciclo vicioso, onde duas moedas elas vão ter um processo de infinitas moedas virtuais. Porque aqui duas moedas que ele prestou vai render uma cadeia que fica infinita.
Logo, esse processo aqui pode gerar uma inflação naturalmente. Daí nós vamos precisar então de ter uma regra de depósito compulsório. Um exemplo é o seguinte: é a regra do depósito da metade, que é a taxa de depósito compulsório. Vamos supor que João tem 4 moedas, empresta para o banco. Daí o banco, como ele tem uma taxa de depósito, ele só vai poder emprestar 2 moedas. Duas ele tem que deixar no banco. Daí o Pedro vai lá e paga o que ele deve e vai para o banco. Logo, o banco, o posterior banco, ele vai poder emprestar somente 1 moeda. E nisso daí, onde antes tinha infinitas moedas, vão ter somente, no máximo, 2 vezes a quantidade de moedas no mercado. Então você, através do depósito compulsório, limita a quantidade de moedas que pode ter no mercado. Isso daí é uma forma também muito recorrente de você controlar a quantidade de moedas no mercado, logo a inflação. Porque se você diminui a quantidade de moedas no mercado, você controla também a inflação. Nós temos que a taxa Selic ela é uma forma mais efetiva de controlar a inflação. Vocês podem ver que cotidianamente, de 40 em 40 dias, a taxa Selic ela é vista com muito alvoroço quando ela reduz ou quando ela aumenta, porque é um fator impactante em toda a economia. Bem, pessoal, era isso a parte que nós iríamos estudar nesse vídeo. Então, até a próxima aula que nós vamos falar sobre política monetária e política fiscal. Obrigado.